paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um no momento em que estiver assistindo este áudio-vídeo. Hoje nós vamos estar comentando aqui sobre a lição 10 do primeiro trimestre de 2022, que fala sobre as profecias despertam e trazem esperança. E vou estar comentando então um pouco dessa lição. Esperemos que, independente do momento em que você esteja assistindo, que sirva de bênção, que o Espírito Santo possa trazer mais compreensão e que isso possa servir de bênção na tua vida. Para iniciarmos, nada melhor que pedirmos em oração orientação ao sábio dos sábios. Então eu convido você que pretende ouvir este áudio-vídeo a orar primeiramente a Deus, pedindo compreensão da lição. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela não é uma letra morta e sempre que colocada em prática ela produz resultados extraordinários. Então oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, agradecido sou por este momento que o Senhor tem concedido para falar mais um pouco de Tua palavra, Senhor. Agradecido pela vida e por tudo que me tem concedido. Neste momento oro para que o Senhor oriente as palavras que aqui serão pronunciadas e que nada venha a ser falado do meu eu pessoal, mas sim tudo seja inspirado pelo Teu Espírito, Pai, e que possa servir de aprendizado espiritual para que os que vierem em algum momento a escutar, é o que lhe peço e lhe agradeço no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como sempre, a gente pedimos que o Senhor Deus esteja conosco nesse comentário, nesse pequeno estudo, e que o que venha a ser falado aqui seja pautado pelo Espírito Santo e não diretamente do nosso eu. Que sirva de bênção, de conhecimento, de força e fortalecimento espiritual a cada pessoa que assim o assistir. Então vamos lá. O nosso texto áureo diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. É a verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberania e a vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança, confiança nas promessas divinas. E a grande vantagem quando você observa as profecias é porque você vê a verdade, a veracidade da Bíblia. Foram escritas antes de acontecerem e todas as que já aconteceram fidedignamente conforme estava anunciado que seria. Introdução. Diferente dos sacerdotes que apresentavam as petições do povo para Deus, os profetas eles apresentavam as mensagens de Deus para o povo. Aprenderemos as classes dos livros proféticos da Bíblia e suas mensagens. Os livros proféticos do Antigo Testamento eles se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, que vai de Oséias a Malaquias, são considerados profetas menores, chamados de profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é considerado como profético. A mensagem desses livros, ela desperta o povo de Deus e, ao mesmo tempo, ela produz esperança para o povo de Deus. Então, vamos observar esse detalhe. Quando você ouve profetas maiores ou profetas menores, não tem a ver com o nível de importância. Se um profeta era mais achegado ou menos achegado a Deus, ou se a estatura dele era grandão e o outro baixinho, não é nada disso. Tem a ver com a quantidade de profecias que eles profetizaram, ou seja, com a quantidade de profecias que eles deixaram registradas. Significa que os rolos, porque na época os escritos eram escritos em rolos, os rolos maiores receberam o nome de profetas maiores. E são eles
Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Lamentação é escrito pelo próprio Jeremias, então na verdade são 4 profetas, 5 profecias. E os outros profetas escreveram menos, então os rolos dos livros deles são menores, por isso ficaram conhecidos como profetas menores. Mas não significa que um tinha mais intimidade com Deus e outro menos, não é nada disso. Bom, vamos dar continuidade então. No decorrer da lição, nós teremos 5 perguntas. Então, se você vai estar ouvindo, seria importante você conhecê-las agora, para no decorrer dos nossos comentários você tentar acertá-las, tentar enxergá-las, para preparar essa resposta. Uma das perguntas será: o que significa a palavra profeta? Outra pergunta será: em que local Ezequiel e Daniel profetizaram? Uma terceira pergunta será para citar os 4 profetas do pré-exílio de Judá. E o que significa pré? Quer dizer, antes do exílio. Uma quarta pergunta será: para onde o profeta Jonas foi enviado a pregar? E uma quinta pergunta será: segundo a lição, o que o livro dos Apocalipse nos ensina? Então, vamos lá. Ponto 1. Os profetas maiores e a profecia. Os profetas maiores e a profecia. Uma das maiores provas do relacionamento de Deus com os homens é a existência dos livros proféticos. A palavra profeta vem do hebraico nabi e significa falar por inspiração divina ou porta-voz de Deus. Olha o que eu acabei de falar. Eu acabei de falar o significado da palavra profeta. A palavra profeta, ela vem do hebraico nabi, que é esse termo nabi, e significa falar por meio do quê? De inspiração divina. Ela também pode ser traduzida como porta-voz de Deus, aquele que traz uma mensagem de Deus. No grego, a palavra profeta vem do substantivo profetes, e também significa falar inspirado. Isso pode ser visto em 2 Pedro 1:21. Continuando, ponto 2. Os profetas Isaías e Jeremias. Isaías profetizou entre os anos de 740 a 701 a.C. O livro é considerado uma mini-bíblia, por conter 66 capítulos. Isaías foi considerado o profeta messiânico, pois profetizou muito acerca do Messias. Em seus dias, ele profetizou o cativeiro, profetizou que Judá ia ser levado cativo, lá em Isaías 5, versículo 13. Mas também ele profetiza a restauração de Judá. Ponto 2. Os profetas Isaías e Jeremias. Isaías profetizou entre os anos de 740 a 701 a.C. O livro é considerado uma mini-bíblia por conter 66 capítulos. Isaías foi considerado o profeta messiânico, pois profetizou muito acerca do Messias. Em seus dias profetizou o cativeiro, está lá em Isaías 5,13, mas também ele profetizou a restauração de Judá. Ele avisou que iam ser cativos, mas ele deixa registrado também que eles voltariam. Ele até deixa anunciado que seria de 70 anos o cativeiro. Mais para frente, Daniel, já lá no cativeiro, estudando as profecias de Isaías, ele compreendeu que seria de 70 anos o tempo do cativeiro. E essa restauração que Isaías profetizou, a gente vê lá em Isaías capítulo 48, versículo 20. Em 1947, foi encontrado um grande rolo, de Isaías, lá nos rolos do Mar Morto. Ele tinha 7,5 metros de comprimento, 26 centímetros de altura e 17 pedaços de pele de carneiro costuradas. Foi escrito cerca de 100 a.C. Em 1947, esse rolo foi descoberto. Muito bem, vamos lá. Ainda no ponto 2, os profetas Isaías e Jeremias. Jeremias ele é considerado o profeta das lágrimas, autor de Jeremias e de Lamentações.
Ele profetizou entre os anos de 626 a 586 a.C. Ele profetiza a queda de Judá, Jeremias 1,16. Olha o que eu estou falando. O que ele profetizou? A queda de Judá. Então isso mostra que Judá não estava cativo ainda. E ele profetiza também a sua restauração. Jeremias capítulo 50, versículos 19 e 20. Jeremias profetiza sobre o Messias, que seria um renovo de Davi. Jeremias 33, 15. E daí surgiu a expressão filho de Davi, quando fala-se de Cristo. Ele foi humilhado por Zedequias, Jeremias 38, 6, mas foi exaltado por Deus, Jeremias 39, 11 e 12. Seria muito bom para você conhecer particularmente cada parte dessa, que você volte o vídeo e vai anotando essas referências para conhecer a profecia da restauração, conhecer que ele profetizou sobre o Messias, que ele seria um renovo de Davi, lá em Jeremias 35, 15, conhecer que ele foi humilhado por Zedequias, Jeremias 38, 6, ver o que foi a situação que aconteceu com Jeremias, e conhecer como foi que ele foi exaltado por Deus em Jeremias 39, versículos 11 e 12. Ponto 3. Os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado, um coração teimoso. Aonde que eles estavam? Olha, os profetas Ezequiel e Daniel, o ponto 3 do nosso primeira parte. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Vamos traduzir? Eles profetizaram no cativeiro. Judá estava aonde? No exílio. Exílio de onde? Exílio na Babilônia, nos caldeus. E tinha o coração obstinado. Ezequiel 2,4. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro. Ezequiel 2,3. Lembrar de que a restauração, ou seja, para eles serem libertos e poderem voltar para a pátria deles, requeria arrependimento. Ezequiel 3, 20 e 11. E ele prenunciou a Cristo como pastor e reis. Ezequiel 34, 23 e 24. Daniel também foi para o exílio, porém, enquanto que Ezequiel vivia com o povo, Daniel foi para lá como um dos oficiais da corte. Você pode observar isso em Daniel capítulo 9, versículo 2. E passou a clamar por misericórdia, Daniel 9, 19. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos, em Daniel 9, 2. E ele passa a clamar por misericórdia, Daniel 9, 19. E como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. A gente vê isso em Daniel 9, 24 até o 27. Essas profecias despertam a esperança de reconciliação com o povo de Deus. Mas, vamos lá. Ambos profetizaram esperança e restauração. O livro de Daniel, em especial até, é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Há um paralelo muito importante e é até difícil conseguir ler o Apocalipse sem usar Daniel também como um comparativo, como uma compreensão das profecias de ambos. No livro de Daniel você vê as profecias que vão ali naquele sonho da estátua de Nabucodonosor, que Daniel interpreta, e ali aparece a ascensão e a queda de todos os reinos que dominariam o mundo, começando lá com o reino atual da época dele, que era o reinado da Babilônia, de Nabucodonosor, vindo depois o reinado da unificação da Média com a Pérsia, que é o reinado Medo-Persa, vindo depois o reinado grego, o reinado de Alexandre o Grande, e vindo depois o Império Romano, o reinado dos romanos, que o Império Romano do Ocidente só dura 300 anos, mas o Império Romano do Oriente, com a capital lá em Constantinopla, a atual Istambul, capital da Turquia, que dura 1000 anos. E dentro da profecia de Daniel, nós conseguimos aprender que não haverá um outro império mundial, porque ali, na profecia de Daniel, nós vemos que no tempo final do Império Romano, que já caiu, os pés simbolizados com dedos de prata
dedos de ferro e dedos de bronze, simbolizando as atuais nações europeias, ali diz que elas tentariam se unir como nações, como sementes humanas, mas que elas não se ligariam de verdade, assim como o barro não se liga com o ferro. E nós vemos isso, as várias tentativas de união, como a União Europeia, aí vemos os problemas que isso acontece. Por exemplo, nos nossos dias já deu problema, o país mais forte já saiu da União Europeia, que é a Inglaterra. E nesses dias, nos dias dessas tentativas que tentariam se unir como semente humana, mas que não se ligaria, assim como o lodo não se liga com o ferro, como o barro não se liga com o ferro, aparece uma pedra que vem e essa palavra está difícil, esmiuça, destrói, quebra os pés, a estátua cai, os pés são esmiuçados e essa pedra cresce e enche a terra, simbolizando o reinado de Cristo. Ou seja, a profecia não nos deixa um quinto reino humano universal. Mesmo que muita gente pense que Estados Unidos vai dominar o mundo, ou que China pode dominar o mundo, para que isso acontecesse teria que estar expresso nas Escrituras. E não estão. E como a nossa base de fé é as Escrituras Sagradas, então o próximo reino universal tem que ser de nosso Senhor Jesus Cristo e não de nenhum outro governo humano. Bom, muito bem. Então, para a gente fazer uma conclusão aqui dessa primeira parte, nós temos que as profecias, os profetas maiores, eles tiveram uma atuação proeminente tanto no reino de Judá como na Babilônia. E se nós fôssemos, então, por exemplo, agora, fazer uma perguntinha para vocês, o que significa a palavra profeta? Lembra? O que significa a palavra profeta? Dá um pause aí se for necessário e tenta recordar. E escreve nos comentários o que você respondeu. Mas a palavra profeta, aquele que fala por Deus. Aquele que fala inspirado por Deus. Um proclamador e intérprete da revelação divina. E em que local Ezequiel e Daniel profetizaram? Onde eles estavam quando eles escreveram as profecias deles, quando eles chegaram para o povo e lançaram essas profecias? Eles estavam na Babilônia. O reino de Judá já tinha caído por Nabucodonosor e tinha sido levado para lá. Era lá que eles estavam. Muito bem. Agora, se fosse para... Agora nós vamos estudar então um pouquinho mais, porque nós temos também os profetas menores, né? Mas se fosse para você responder assim de cabeça, sem ler, quem foram os profetas maiores? Lembrou? Os profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Daniel e Jeremias. 4 profetas, 5 livros, por causa de Lamentações, que também é escrito por Jeremias. Ok? Muito bem, terminamos a parte 1. Glorificado seja o nosso Senhor Deus. Vamos para a nossa parte 2 da revista. Os profetas menores. Os profetas do Reino do Norte. Observa, estamos falando de profetas menores, mas vamos recordar aqui que quando Salomão morre, o reino havia se dividido em 2. Reino do Norte, com 10 tribos, Reino do Sul, com 2 tribos. Então nós vamos estar falando aqui de os profetas, primeiramente os profetas que atuaram lá no Reino do Norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel. Quando nós falamos de Israel após a divisão do reino, ou seja, após a morte de Salomão, nós estamos falando do Reino do Norte. Porque quando o reino se divide, a parte do sul fica conhecida como Reino de Judá. E a parte do norte como Reino de Israel. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade, Amós 6:1. Contudo, Deus reprova as ações do povo.
tais como suborno, corrupção, injustiça. A gente vê isso lá em Amós capítulo 2, versículo de 6 a 8, e Amós 5, versículo 11. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Amós 6, 7. Oséias ordenou a infidelidade de Israel, Oséias condenou, que é outro profeta, o segundo, né? Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz, ele comparou ela como uma meretriz, ela traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Oséias 1, capítulo 1, versículo 2, Oséias 4, versículo 10, 5, 2, 7, 1 e 12, 7. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Oséias 9, 3. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Amós 9, 14 e Oséias 14, 4. Por cerca de 60 anos, o profeta Oséias ele profetiza contra os pecados da idolatria, da luxúria e do homicídio, do roubo, da opressão. Infelizmente, as 10 tribos não deram ouvidos e sofreram o juízo anunciado, que é o que nós vemos lá em Oséias 9:3. Apesar de todos os juízos anunciados, Deus também anunciou a restauração. Se os irmãos forem pesquisar a história das 10 tribos, vocês vão observar que eles nunca mais voltaram. E é muito falado que elas desapareceram na história. Quer dizer, 10 das 12 tribos desapareceram na história. É algo forte, né? Porém, ao falarmos que desapareceu na história, tem um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Quando lá no Apocalipse você observa os 144 mil que foram comprados da terra, tem 12 mil de cada uma das tribos. E a pergunta que se faz seria o seguinte: se as 10 tribos tivessem desaparecido, elas então um dia apareceram de novo para que aquilo se cumprisse? Ou aquilo ocorreu antes do desaparecimento dela? Ou, em terceira questão, simbolizaria o cristianismo? Mas se fosse simbolizar o cristianismo, ou chamar de Israel de Deus, como identificar por nome grupos definidos por tribos? Gostaria que os irmãos raciocinassem sobre isso e fizessem seus comentários. Ponto 2 da nossa revista: os profetas pré-exílio. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Olha, às vezes o início da questão, o enunciado, a frase inicial já afirma uma coisa e muitas vezes não é observada pelas pessoas. Eu estou falando de quem? Dos profetas pré-exílio, quer dizer, antes do exílio. Exílio de quem? Agora nós não saímos do Reino do Norte e viemos para o Reino do Sul, de Judá. Os profetas de Judá pré-exílio, ou seja, vamos lembrar, nós temos profetas pré-exílio e profetas pós-exílio. Então vamos, profeta pré-exílio, quer dizer, que profetizaram, profetas menores que profetizaram antes de Judá ser levado cativo para a Babilônia. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou o arrependimento, você pode conferir isso em Joel 2,12, e profetizou o derramamento do Espírito Santo, Joel 2,28. Temos também Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, Miqueias 2,11 e Miqueias 3,11. Ele também anuncia a destruição de Jerusalém, anuncia o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. A gente vê isso em Miqueias 3,12 e Miqueias 4,10. Temos também Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Abacuque 1, de 1 a 4. Ele vaticina que Deus usaria os babilônios para punir a nação. Lá em Abacuque 1,6. E temos também Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor.
Sofonias 1:4 e Sofonias 8, 1:4, depois 8 e 14. E a restauração do remanescente, Sofonias 3:13. Todas as profecias abordam juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Joel, que pregou o arrependimento e o derramamento do Espírito Santo, Miqueias, que profetiza a falta de espiritualidade, o cativeiro e a restauração, Abacuque, que denuncia a violência e o cativeiro, Sofonias, que denuncia os pecados da realeza, o juízo da destruição e a restauração dos remanescentes. Infelizmente, apesar de todos os alertas e promessas, o povo não deu ouvido. Por isso que nós temos sempre que olhar como estamos no nosso dia a dia. Eu sempre comento o seguinte, meus irmãos: quer ver como Deus age com o ser humano? Leia com muita atenção 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. E você verá. Você verá vendo pessoas cometendo pecados e sendo castigadas 20 anos depois, como um exemplo. Vendo o Senhor Deus condenando à morte alguém e mandando comunicá-lo dessa decisão e essa pessoa se arrependendo e Deus cancelando a condenação por sua misericórdia. E nós devemos saber que de Deus não se mofa e que nós temos que andar constantemente na presença de Deus, principalmente uma vez que se conhece a verdade. Vamos lá. Os profetas pós-exílio. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo. O que significa pós-exílios, meus irmãos? Significa profetas que apareceram depois que Judá, quer dizer, que o reino de Judá foi liberto da Babilônia e puderam voltar para suas terras. Aí aparecem esses profetas. Eles são 3, são Ageu, são Zacarias e são Malaquias. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, Ageu 1, de 2-6, e Deus prometeu prover os recursos da construção, lá em Ageu 2:8, e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a primeira, Ageu 2:9. Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo, com a mensagem, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, Zacarias 4:6, e anunciou a vinda do Messias como um renovo do Senhor, Zacarias 3:8. Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes. Lembra que os sacerdotes estavam totalmente desleixados, os pecados do povo e a má administração do dízimo e as ofertas ao Senhor, né? A gente vê isso em Malaquias 1, de 7-8, e o famoso Malaquias 3, versículos 5, 8 e 9. O livro encerra, do Antigo Testamento, e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. O dia do Senhor está vindo. E lembra o que fala lá? Que os ímpios serão como palhas e se transformarão em cinza na planta dos pés dos justos. Mas muito bem. Ponto 4 da nossa revista. Os demais profetas. 3 profetas tiveram uma atuação específica contra algumas nações estrangeiras. Jonas profetizou contra Nínive, você vê lá em Jonas 1:2. Naum também profetizou contra Nínive, Naum 1, de 1-9. E Obadias denunciou a soberba dos edomitas, Obadias de 1-3. A atuação desses profetas revela o controle de Deus sobre o mundo. O Senhor, nosso Deus, ele observa o que está acontecendo, a volta do seu povo, e ele interfere. Ele manda profetas anunciar. Vê que, por exemplo, lá em Jonas, nós vemos que Jonas, por exemplo, o Senhor Deus queria dar uma chance para a cidade de Nínive, os ninivitas, mas Jonas, como um israelita, um hebreu, fiel, zeloso, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor da misericórdia de Deus, e enxergando os ninivitas como inimigos ferrenhos deles e conhecedor da misericórdia de Deus, ele sabia que se ele fosse lá falar para eles e eles se arrependessem, o Senhor Deus não destruiria eles. E a vontade de Jonas
é que eles fossem destruídos. Esse era o desejo. Por isso ele não queria ir lá. Mas o que aconteceu? Vocês conhecem a história. Se não conhecem, eu digo, leiam. Conheçam a história de Jonas. É pequenininho o livro, para ver como Deus age. Mas o Senhor Deus diz, se você olha a situação de Jonas, acontecimento, né? Se você tem dó de uma planta, não teria eu dó de uma cidade inteira? Que não sabe fazer diferença entre uma coisa e outra? Leia o livro de Jonas, irmãos, com atenção, para poder compreender como que nosso Deus é misericordioso, mas também a justiça. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive. Nínive era a capital da Assíria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Jonas 3,4. Porém a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Gênesis 3, de 8 a 10. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Obadias, o que ele faz? Ele denuncia a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Você vê isso aí em Obadias 1, de 8 a 11. E por essa razão Deus os condena à destruição, enquanto Judá seria restaurado. Então, se a gente resumir aqui o nosso ponto 2, os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. 12 profetas menores. Deus dividiu o tempo deles. Usou um tanto deles antes do exílio e outro tanto ele mandou depois do exílio. Sempre houve a ação de Deus para com seu povo, sempre lançando um pedido de arrependimento, de se ajuste, e o povo sempre se desviando do caminho de Deus, sempre não dando atenção. Se arrepende agora, erra de novo. Se arrepende de novo, erra de novo. Ponto 3 da nossa revista, o livro do Apocalipse. Autoria, propósito e destinatários. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, parte A. Assegura que o propósito, o alvo, é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Parte B. E apresenta o apóstolo João como seu autor. Apocalipse 1, parte C. E para quem inicialmente eles foram escritos? Quem eram os destinatários? Eles são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. No ponto 2, uma mensagem de esperança. A revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que vão acontecer. Apocalipse 1,19. Olha bem, vou repetir. Escreve as coisas que tens visto. Ele estava vendo. As que são e as que vão acontecer, futuro. Significa o registro do passado, do presente e do futuro. No passado, João testificou a palavra de Deus. Apocalipse 1:2. Ele foi até discípulo de Cristo. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. Apocalipse 1:3 e Apocalipse 22:14. E no futuro irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Apocalipse 1:7. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Apocalipse 14:7. Satanás será derrotado, está em Apocalipse 20:10. O pecado será banido e aqueles que vencerem herdarão a Nova Jerusalém. Apocalipse 21:2 e 4. Por isso somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Nós vemos no livro do Apocalipse que ele mostra a autoria, né, que é de João, o propósito, que é alerta, né, e os seus destinatários. É uma mensagem de esperança.
João, o apóstolo do amor, ele apresentou ao mundo a grande revelação de Jesus Cristo, trazendo esperança para o povo de Deus e alertando ao mundo quanto à misericórdia de Deus, desejando que todos não sofram os juízos que serão derramados sobre a terra. Você vê isso em Apocalipse 1, né? 1, 2, 3, 7, 19, Apocalipse 14, versículos 7 e 8, 21, 2 e 4, 22, 10. Muitas pessoas têm dificuldade extrema com o Apocalipse, com as figuras de linguagem, e há a necessidade de uma compreensão. Quando João recebe essa visão, essas profecias, ele estava onde, né? Quando, como, por quê? Ele estava aonde? Quando? Ele estava preso na ilha de Patmos. Preso por quem? Preso pelos romanos, pelos donos do mundo na época. Vamos voltar um pouquinho para trás, vamos lembrar a Cristo. Quando Cristo nasce, o Império Romano dominava o mundo civilizado da época. Tanto que Pôncio Pilatos era governador da Judéia e nem romano nem judeu era romano, colocado por César. Herodes não era um monarca, era um tetrarca, porque o governo romano tinha dividido a Palestina em 4 partes. Lembra de tetra? Para quem ouve futebol, lembra, todo mundo sabe que o Brasil era tetracampeão. Por que tetra? Porque era 4 vezes campeão. Penta 5, né? Tetra 4. E o monarca e Herodes era um tetrarca, porque tomava conta da Galileia, porque Roma havia dividido a Palestina em 4 partes. E nesse período de João está ali preso na ilha de Patmos, uma ilha que os presos que lá, a maioria morriam lá, e ele recebe a profecia apocalíptica, recebe a visão do Senhor Jesus Cristo. É mandado que ele escreva, ao contrário de Daniel, que foi falado para não escrever algumas coisas para João, já foi falado para não reter, que era para ele escrever o que estava vendo. Só que ele estava escrevendo para quem? Para as 7 igrejas da Ásia. Mas ele estava preso pelos seus algozes, pelos donos do mundo. E no Apocalipse, ali consta o fim do mundo, consta como seria a derrocada dos impérios mundiais. Assim como lá em Daniel constava a queda dos 4 impérios, nesse período de João ele está vivendo exatamente a queda do império simbolizado pelas pernas de ferro lá de Daniel, que era Roma, forte como o ferro. E ele precisaria escrever isso, e esses escritos tinham que chegar na mão de quem? Dos seus companheiros da Ásia Menor, lá das 7 igrejas, lá de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia, de Laodiceia, de Sardes. E aí o que ocorre? Ele escreve essas profecias usando símbolos comuns a judeus, mas símbolos desconhecidos de romanos, porque ele tinha que escrever um monte de coisa e entre essas o fim deles. Imagina, eu tenho o meu algoz me prendendo e eu vou escrever aqui. Vou escrever como que vai ser o fim dele e vou pedir para ele entregar para meus amigos fazendo um favor. Isso vai dar problema. Então ele usa um linguajar figurativo, um linguajar mais comum aos judeus, acostumado com os estudos de profecias, mas que era incomum para o romano. Quando o romano, por exemplo, abriria aqueles escritos para fazer o favor de levar as cartas para ele, que eles vissem, por exemplo, uma besta com tanto chifre e uma mulher pisando na lua, coisas assim, ele falou, nossa, esse homem está doido mesmo, pode levar isso aqui, não tem problema. Compreender o formato escrito do Apocalipse. Muita gente fala, é um livro selado. É a falta de observação do primeiro versículo, que diz que é a revelação de Jesus Cristo aos seus servos sobre as coisas que brevemente devem acontecer. E tem uma outra coisa muito boa que fala lá, bem-aventurados que ouvem e bem-aventurados que leem e guardam as profecias deste livro. O Apocalipse, ele é um livro maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, para fortalecimento, porque nós vemos no final dele
que depois de todos os desfechos e de várias tentativas do Senhor Deus desse mundo se arrepender, esse mundo não se arrepende, mas aqueles que permanecem na palavra de Deus, e aí nós voltamos lá atrás e lembramos de João 11, 25, né? Aquele que permanecer, ainda que morra, viverá. Estamos falando de uma morte física temporária, a primeira morte, mas depois de uma vida eterna, para todo sempre. Glorificado é o nome do nosso Deus, é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos mostra, pelo Apocalipse, o destino dos salvos, nos mostra a cidade santa, nos mostra que não haverá mais lágrimas. Por mais que se passe dificuldades, o destino dos salvos é a eternidade com Deus, sem mais problemas. Bom, continuando aqui, um resumo, então, desse ponto 3, né? O livro do Apocalipse é escrito às 7 igrejas da Ásia. Ele traz uma mensagem de esperança, de fortalecimento e de fé. E, para a gente concluir, a mensagem dos profetas é de extrema importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina são claramente reveladas. Para a gente revisar um pouquinho, vai ficar as perguntas aqui no ar. O que significa a palavra profeta? Quero que você relembre e comente nos comentários. Em que local Ezequiel e Daniel profetizaram? Comente aí 4 profetas pré-exílio de Judá. Para onde o profeta Jonas foi enviado para pregar? E segunda lição, o que o livro do Apocalipse nos ensina? Aqui a gente termina esse momento de hoje. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente a cada vida de cada um de vocês. Que o caminhar, o falar, o respirar, o agir de cada um de vocês seja sempre pautado pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus os abençoe. Quando orarem, lembrem de mim.